O retrato de uma ilusão. A história de Ethan e Emma. Ele encomendou um retrato como um gesto de cortesia para uma mulher que não amava. No momento em que saiu do estúdio, ele havia perdido a noiva, encontrado uma criança com seus olhos e ficado cara a cara com um passado que se recusava a permanecer enterrado. Ethan Reeves havia passado a maior parte de sua vida construindo um mundo onde as emoções eram um fardo e o controle era tudo. Como CEO de uma poderosa empresa de investimentos na Faria Lima, ele era admirado, temido e infinitamente discutido nos círculos financeiros. Um milionário que se fez sozinho, com a reputação de nunca cometer erros. Seu cabelo castanho estava sempre perfeitamente penteado. Seus olhos azuis eram afiados e distantes, treinados para ler números e pessoas com a mesma precisão gélida. O sucesso lhe ensinara uma lição acima de todas. Sentimentos distraíam e a distração era perigosa. O noivado era a prova dessa filosofia. Claire Wilson se encaixava perfeitamente na vida que ele desenhara. Ela era elegante, loira, de olhos azuis e impecavelmente educada. O tipo de mulher que sabia sorrir para as câmeras e permanecer em silêncio durante as negociações. O relacionamento deles parecia impecável por fora, celebrado em colunas sociais e sussurrado em galas beneficentes. Por dentro, era vazio. Ethan não a amava e nunca fingiu o contrário, nem para si mesmo. O casamento era uma aliança estratégica, um símbolo de estabilidade que os investidores apreciavam e os conselhos respeitavam. A ideia de encomendar um retrato para Claire não veio do afeto, mas da obrigação. Uma futura esposa merecia um gesto grandioso, algo refinado e de bom gosto, algo que impressionasse os pais dela e decorasse as paredes da futura mansão deles no Jardim Europa. Ethan abordou a tarefa da mesma forma que abordava as decisões de negócios, com eficiência, sem curiosidade. Ele escolheu uma artista local respeitada, baseando-se apenas na reputação, mal olhando para o nome no contrato, antes que seu assistente finalizasse os preparativos. Na manhã em que decidiu buscar o trabalho finalizado, Ethan não sentia nada além de uma leve impaciência. Sua agenda estava apertada, seu dia repleto de reuniões e ligações, e o retrato era meramente mais um item para riscar de uma lista. Ele esperava entrar em um estúdio silencioso, trocar palavras educadas, assinar um cheque e ir embora. O que ele não sabia era que o passado que ele enterrara tão cuidadosamente o esperava atrás daquela porta, pronto para cobrar um preço muito maior do que dinheiro. Enquanto dirigia pela cidade, com a luz do sol refletindo nas torres de vidro de que ele era em parte dono, Ethan brevemente se perguntou por que seu peito parecia incomumente pesado. Ele descartou o pensamento como fadiga. Não havia espaço em sua vida para inquietação, nem espaço para memórias que ele escolhera abandonar anos atrás. Ele acreditava que tudo o que era importante estava sob controle, e essa crença o acompanhou enquanto saía do carro e caminhava em direção ao estúdio, sem saber que a primeira rachadura em seu mundo perfeitamente ordenado já começara a se formar. O reencontro no estúdio. O estúdio não se parecia em nada com os escritórios estéreis aos quais Ethan estava acostumado. O ar tinha um cheiro suave de tinta a óleo e terebintina, quente e denso, como se carregasse vestígios de cada emoção já derramada sobre as telas naquelas paredes. A luz suave do dia filtrava-se pelas janelas altas, caindo de forma desigual sobre pinturas inacabadas, pincéis descansando em potes de vidro e um chão de madeira marcado por anos de passos descuidados. Por um breve momento, Ethan diminuiu o passo, perturbado pela intimidade desconhecida do espaço,
embora não soubesse dizer o porquê. Ele estava prestes a se anunciar quando a viu. Emma estava de costas para a porta, focada inteiramente na tela à sua frente, uma mão firmando a moldura, enquanto a outra se movia com uma confiança calma e praticada. Seu cabelo escuro estava preso frouxamente, com fios escapando para tocar o pescoço, e ela usava um moletom velho manchado de tinta, que não se parecia em nada com os vestidos impecáveis de que ele se lembrava. No entanto, a visão dela o atingiu com mais força do que qualquer memória que ele tentara suprimir. O tempo pareceu dobrar-se sobre si mesmo, arrastando-o de volta para outra vida, outra versão de si mesmo, que um dia acreditara em coisas que ele não se permitia mais. Ele pronunciou o nome dela sem perceber, com a voz baixa e instável, e ela congelou. O pincel parou no ar antes de ela se virar lentamente, como se já soubesse quem estava atrás dela, mas precisasse de um segundo para aceitar. Seus olhos se encontraram e, naquele instante, os anos entre eles desapareceram, deixando apenas um silêncio espesso o suficiente para sufocar. Os olhos castanhos dela se arregalaram levemente, não de surpresa, mas de reconhecimento, e algo doloroso e familiar brilhou neles antes de ela mascarar cuidadosamente a reação. Ethan sentiu o peito apertar enquanto as lembranças inundavam sua mente contra sua vontade. Noites conversando até o amanhecer, planos sussurrados com esperança imprudente, o momento em que ele escolheu a ambição em vez do amor e se convenceu de que era a única escolha racional. Emma parecia diferente, mais madura, como se a vida tivesse esculpido lições em seus traços, mas havia uma força silenciosa nela que ele não recordava. Ela não correu em sua direção nem se afastou, não o acusou nem sorriu, apenas o estudou com uma calma que o perturbou muito mais do que a raiva faria. "Eu não sabia que era você", disse ele finalmente, a palavra soando oca até para seus próprios ouvidos. Ele queria explicar, dizer algo que suavizasse o peso sobre ele, mas sua mente, tão afiada em salas de reuniões, falhou completamente ali. Emma assentiu devagar, uma vez, como se não esperasse nada diferente. "Eu também não sabia", respondeu ela, com a voz firme, mas distante, não carregando nada do calor que um dia teve. Ela largou o pincel com cuidado deliberado, limpando os dedos em um pano como se quisesse se ancorar no presente. Ethan percebeu então como ela estava composta, como alguém que aprendera a sobreviver à decepção sem permitir que ela a quebrasse. Um silêncio desconfortável se estendeu entre eles, preenchido por tudo o que não estavam dizendo. Ethan tornou-se dolorosamente consciente de como parecia deslocado em seu terno caro, que parecia absurdo entre as telas espalhadas e a tinta secando. Percebeu com um aperto de arrependimento que não sabia nada sobre a mulher à sua frente, nada sobre a vida que ela construíra depois que ele foi embora, sem olhar para trás. Ele deu um passo à frente, depois parou, sem saber se tinha o direito de cruzar aquela fronteira invisível. Havia uma pergunta queimando em sua língua, uma sensação de que algo sobre esse encontro era muito mais significativo do que uma coincidência, mas ele ainda não sabia nomeá-la. Tudo o que ele sabia era que o controle em que confiava estava escorregando por seus dedos e pela primeira vez em anos ele se sentiu exposto, parado em uma sala que cheirava a arte e verdade, cara a cara com a única pessoa que o conhecera antes que o sucesso o ensinasse a se esconder. Os olhos de Ethan ainda estava lutando para encontrar seu equilíbrio no silêncio entre eles, quando um pequeno movimento no canto de sua visão atraiu sua atenção para longe de Emma.
perto de uma mesa baixa coberta com folhas de papel espalhadas e lápis de cor, uma menininha estava sentada no chão, completamente absorvida em seu desenho. Ela cantarolava baixinho para si mesma, com as pernas cruzadas, um sapatinho largado de lado, alheia à atenção que preenchia a sala. A princípio, Ethan mal registrou sua presença, assumindo que fosse uma parente, uma criança esperando por alguém, um detalhe que não tinha nada a ver com ele. Então ela olhou para cima. Seus olhos encontraram os dele com curiosidade aberta, azuis brilhantes e assustadoramente familiares. Ela o estudou sem medo, inclinando a cabeça levemente, como as crianças fazem ao tentar entender o mundo, e sorriu como se ele fosse simplesmente outro adulto interessante que vagara para o seu espaço. Algo dentro de Ethan estremeceu violentamente, sua respiração travando na garganta, enquanto o reconhecimento o atingia com a força de um golpe físico. Ele via aqueles olhos todas as manhãs no espelho, frios e controlados em seu próprio reflexo, mas ali estavam eles, vivos e desarmados em uma criança que nunca aprendera a escondê-los. A menina levantou-se, segurando seu desenho, e deu alguns passos hesitantes em direção a Emma, encostando-se na perna dela em um gesto familiar de conforto. A postura de Emma mudou instantaneamente, seu corpo inclinando-se protetoramente, sem pensamento consciente, uma mão descansando levemente no ombro da criança. Era um movimento tão natural, tão praticado, que falava de incontáveis momentos semelhantes, de um vínculo construído através do tempo e do cuidado. Ethan assistiu à cena se desenrolar, sua mente acelerada, procurando desesperadamente por uma explicação lógica que acalmasse o pavor crescente em seu peito. "Esta é a Lily", disse Emma após um momento, sua voz calma, mas firme, como se estivesse se preparando para o que viria a seguir. Ela olhou para a menina com uma doçura que antes era reservada a ele. Depois voltou-se para Ethan, seu olhar inabalável. "Ela tem 3 anos. 3 anos. O número ecoou em sua cabeça, alinhando-se perfeitamente com datas que ele tentara esquecer, com uma partida que fora abrupta e final. Seu coração batia forte enquanto observava o cabelo castanho da criança, o formato de seu nariz, a maneira como sua expressão mudava entre a curiosidade e a confiança silenciosa. Cada detalhe parecia outro fio puxando-o para uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar, mas que não podia mais negar. Lily olhou para Emma e sussurrou algo muito baixo para Ethan ouvir. Depois olhou para ele novamente, seu sorriso voltando enquanto estendia o papel em que estivera desenhando. Era um desenho simples, brilhante, com formas irregulares e cores fortes, mas no centro havia 3 figuras de mãos dadas. Ethan sentiu sua visão embaçar ao perceber o quanto suas mãos estavam tremendo. Ele havia fechado negócios de milhões de dólares sem um lampejo de emoção, mas esse pequeno gesto desarmado de uma criança desconhecida ameaçava deixá-lo de joelhos. "Ele veio buscar o quadro?" Lily perguntou, sua voz clara e inocente, e Emma assentiu, afastando uma mecha de cabelo do rosto da menina. A normalidade daquela troca tornava tudo pior, como se aquela vida, aquele mundo secreto, tivesse existido plena e completamente sem ele, inalterado por sua ausência. Ethan abriu a boca para falar, mas as palavras não vieram, apenas o peso esmagador da compreensão assentando-se sobre ele. Emma finalmente disse, não dramaticamente, nem com acusação, mas com certeza silenciosa: "Ela é sua filha." A sala pareceu girar, as paredes fechando-se conforme o ar ficava rarefeito e incontrolável. Ethan deu um passo atrás,
seu ombro esbarrando em uma tela que ele não notara, e ele estendeu a mão instintivamente para se firmar. Sua identidade, cuidadosamente construída, baseada no controle e na distância, rachou sob a verdade parada à sua frente. Ele perdera as primeiras palavras dela, seus primeiros passos, cada noite sem dormir e cada pequena vitória. E a percepção o cortou com uma clareza impiedosa. Lily o observava de perto agora, sentindo a mudança em sua expressão, sem entender a causa. Ela não parecia assustada, apenas curiosa, como se esperasse para ver qual papel ele desempenharia em sua história. Ethan encontrou o olhar dela novamente, e desta vez não desviou. Nos olhos dela, ele viu não julgamento, não raiva, mas possibilidade, e isso o assustou mais do que qualquer outra coisa que ele já enfrentara. O passado revelado. A verdade não veio de uma vez, mas desdobrou-se lentamente, cada palavra pressionando mais fundo que a anterior. Ethan afundou-se em uma cadeira próxima, não confiando mais em suas pernas para segurá-lo, enquanto Emma permaneceu de pé, com Lily ainda perto de seu lado, traçando formas invisíveis no chão com a ponta do sapato. A presença da criança tornava a conversa mais pesada, ancorando-a em algo real e irreversível, e Ethan entendeu que não haveria como escapar do que estava prestes a ser dito. Emma falou calmamente, sem amargura, e essa calma doía mais do que a raiva jamais poderia. Ela lhe contou sobre as semanas depois que ele partira, como o silêncio repentino dele a confundira primeiro e depois, lentamente, se transformara em pavor. Ela admitiu que tentara alcançá-lo, ligando repetidamente, deixando mensagens que depois apagava por vergonha quando não vinha resposta. Cada ligação não atendida fora como uma porta se fechando, até que ela finalmente aceitou que a vida que planejaram juntos não existia mais para ele. Quando ela descobriu que estava grávida, o medo superou a esperança. O mundo de Ethan estava se expandindo em uma velocidade com a qual ela não podia competir, repleto de investidores, viagens e ambição que não deixavam espaço para incertezas. Ela já conseguia imaginar o olhar nos olhos dele se ela lhe contasse, não crueldade, mas cálculo, a pergunta silenciosa de como tal notícia afetaria o seu futuro. Ela o amava demais para arriscar tornar-se um obstáculo, demais para prendê-lo a uma responsabilidade pela qual ele nunca pedira. Então ela partiu. Emma descreveu a mudança como algo silencioso e solitário, um desaparecimento deliberado em vez de uma fuga. Ela encontrou trabalho onde pôde, pintou à noite quando a exaustão permitia e aprendeu a sobreviver sem se apoiar em ninguém. A gravidez fora mais difícil do que ela esperava, não apenas física, mas emocionalmente, pois cada marco vinha com a consciência aguda de que ela estava enfrentando aquilo sozinha. No entanto, mesmo assim, ela nunca o odiou, e essa admissão cortou Ethan profundamente, deixando-o sem ninguém para culpar, a não ser a si mesmo. O nascimento de Lily fora aterrorizante e milagroso. Emma falou sobre segurá-la pela primeira vez, sobre ver aqueles olhos azuis inconfundíveis se abrirem e saber instantaneamente com quem a criança se parecia. Ela chorara, não de arrependimento, mas da responsabilidade esmagadora de amar alguém tão completamente. Naquele momento, ela fizera uma promessa de proteger sua filha da decepção, de lhe dar uma vida cheia de estabilidade, mesmo que significasse apagar Ethan de sua história. Ethan ouviu em silêncio, as mãos cerradas, os nós dos dedos brancos. Ele queria interromper, explicar o quão cego ele fora, como se convencera de que partir era a única forma de sobreviver à pressão que o cercava na época. Nada disso importava agora.
Cada desculpa soava pequena e oca comparada aos anos que Emma carregara sozinha. Ela disse a ele que nunca planejara revelar a verdade, não por crueldade, mas por necessidade. Lily estava feliz, curiosa e segura, e Emma temia que introduzir incerteza só a confundiria. O destino, porém, interveio da forma mais inesperada, colocando Ethan de volta em sua vida através de algo tão trivial quanto a encomenda de um retrato. Ela admitiu que, quando viu o nome dele no pedido, suas mãos tremeram por horas, dividida entre cancelar e enfrentá-lo, até perceber que algumas verdades se recusavam a ficar escondidas para sempre. Ao longo da conversa, Lily ocasionalmente interrompia com perguntas ou comentários inocentes, alheia à importância do que estava sendo discutido. Cada vez Emma respondia com paciência e calor, e Ethan observava, dolorosamente consciente, de quanto daquela vida ele perdera. Ele sentiu luto não apenas pelo passado, mas pela versão de si mesmo que poderia ter estado presente, que poderia ter escolhido diferente. Quando Emma finalmente silenciou, a sala pareceu insuportavelmente paralisada. Ethan levantou os olhos para ela, procurando por raiva, por ressentimento, qualquer coisa que lhe permitisse se defender. Em vez disso, encontrou apenas exaustão e força silenciosa. Naquele momento, ele entendeu que o maior dano que fizera não fora ir embora, mas assumir que o amor podia esperar, que as pessoas permaneceriam inalteradas enquanto ele perseguia o sucesso. O peso dessa percepção assentou-se pesadamente em seu peito, deixando-o com uma única e inescapável verdade: sua vida, como ele a conhecia, nunca mais seria a mesma. O fim do noivado e o confronto com Claire. O confronto com Claire aconteceu mais tarde naquela noite, mas sua sombra seguiu Ethan desde o momento em que ele deixou o estúdio. Ele dirigiu sem rumo por quase 1 hora, passando por ruas familiares sem vê-las, sua mente repetindo as palavras de Emma, os olhos de Lily, a vida silenciosa que existira inteiramente sem ele. Quando retornou à sua cobertura, as luzes da cidade pareciam duras e intrusivas, como se não lhe pertencessem mais. O controle, antes seu maior conforto, havia escapado de seu alcance, e nenhuma quantia de riqueza poderia restaurá-lo. Claire o esperava na sala de estar, perfeitamente composta na superfície, seu cabelo loiro impecável, sua postura elegante, mesmo na raiva. Ela já havia sentido que algo estava errado. Anos de treinamento social a tornaram perceptiva dessa forma, sintonizada com mudanças de poder e atenção. Quando Ethan entrou sem cumprimentá-la, afrouxou a gravata e passou por ela, como se fosse invisível. A máscara finalmente rachou. "Você está atrasado", disse ela, sua voz afiada, embora cuidadosamente contida. "E você não atendeu minhas ligações." Ethan parou e olhou para ela, olhou de verdade para ela, e sentiu um vazio desconhecido. Ele percebeu que qualquer vínculo que deveriam ter tido nunca existira verdadeiramente. Ela não era a mulher do estúdio, não era a mãe que se ajoelhava para amarrar o sapato de uma criança ou a artista cujas mãos tremiam enquanto dizia a verdade. Claire era um papel que ele escolhera porque era fácil. "Eu fui buscar o retrato", disse ele suavemente. A expressão dela mudou instantaneamente, o interesse surgindo por trás da irritação. "E? Está terminado?" "Sim", respondeu ele, então pausou, sabendo que não havia sentido em adiar o inevitável. "Mas a artista é alguém que eu conhecia." Os olhos de Claire se estreitaram. "O que isso significa?" "Significa que ela é minha ex", disse Ethan, sua voz firme apesar da tensão em seu peito. "E ela tem uma filha de 3 anos. Ela é minha."
O silêncio que se seguiu foi agudo e quebradiço. Claire levantou-se lentamente, como se o próprio ar tivesse ficado mais pesado, e por um momento, Ethan pensou que ela tentaria manter a compostura. Em vez disso, seu controle estilhaçou. "Você está mentindo?" disparou ela, o rosto ficando vermelho. "Isso é algum tipo de desculpa." "Não é", disse ele. "Eu não sabia até hoje." A descrença dela transformou-se rapidamente em fúria. Ela o acusou de humilhá-la, de sabotar seu futuro, de arrastá-la para um escândalo que mancharia sua imagem cuidadosamente mantida. Cada palavra era escolhida como uma arma, visando não a verdade, mas o dano. Ela falou de contratos, de expectativas, de quanto investira para se tornar sua esposa, como se o amor nunca tivesse feito parte da equação. Enquanto ela se enfurecia, Ethan sentiu algo inesperado se instalar sobre ele, uma clareza estranha que cortou o barulho. Pela primeira vez, as palavras dela não o perfuravam. Ele viu o relacionamento deles pelo que sempre fora, uma negociação disfarçada de romance, e entendeu que ficar significaria continuar uma mentira às custas de algo real. "Estou terminando o noivado", disse ele simplesmente. Claire congelou, a boca entreaberta, o choque substituindo a raiva. "Você não pode", sussurrou ela. "Você sabe o que isso fará comigo?" Ethan assentiu. "Sim, e sinto muito, mas não vou mais fingir." Ela riu amargamente, acusando-o de jogar tudo fora por uma mulher que escondera uma criança dele, por um passado que deveria ter ficado enterrado. No entanto, mesmo enquanto ela falava, Ethan se sentia mais leve, como se cada acusação cortasse outro vínculo com a vida que ele não queria mais. Ele percebeu que a vergonha que sentia não era sobre a percepção pública ou promessas quebradas, mas sobre os anos em que escolhera a conveniência em vez da coragem. Quando Claire finalmente partiu, o apartamento pareceu oco e desconhecido. O eco dos passos dela desapareceu, deixando um silêncio mais profundo do que qualquer um que ele já conhecera. Ethan ficou sozinho junto à janela, olhando para a cidade que conquistara, e entendeu que o sucesso nunca o preparara para este momento. Ele perdera o futuro que planejara, mas em seu lugar surgiu uma chance, frágil e incerta, de se tornar alguém digno da criança que compartilhava seus olhos e da mulher que sobrevivera sem ele. Reconstruindo a confiança, Ethan não tentou forçar sua volta para a vida de Emma na manhã seguinte, embora cada instinto nele exigisse ação. Anos de liderança o ensinaram a agir rápido, a resolver problemas antes que criassem dentes. Mas aquela não era uma negociação que ele pudesse vencer apenas com determinação. Ele apareceu no estúdio, em vez disso, parando sem jeito na porta, sem nada de sua confiança habitual, ciente de que sua presença sozinha poderia reabrir feridas que ela passara anos aprendendo a viver. Emma foi cautelosa, embora não cruel. Ela ouviu enquanto ele falava, não o interrompendo enquanto ele admitia o quão despreparado estava para a verdade e o quão profundamente aquilo o abalara. Ele não tentou justificar o passado ou moldá-lo em algo mais aceitável, e pela primeira vez falou sem ensaiar suas palavras com antecedência. Ele disse a ela que queria fazer parte da vida de Lily, não como uma figura que aparecia e desaparecia, mas como alguém confiável, mesmo que isso significasse avançar em um ritmo que Emma estabelecesse. Ela não concordou imediatamente. Confiança, explicou ela, não era algo que ela pudesse arriscar levianamente quando se tratava de sua filha. Lily tinha uma rotina, uma sensação de segurança baseada na previsibilidade, e qualquer interrupção teria consequências muito maiores do que o desconforto de Ethan.
ela deixou claro que o dinheiro não lhe daria acesso ou perdão, e que promessas não significavam nada sem consistência. Ethan aceitou cada condição sem reclamar, percebendo que, pela primeira vez, a paciência não era uma fraqueza, mas uma necessidade. As primeiras visitas foram breves e cuidadosas. Ethan sentava-se no chão enquanto Lily brincava, deixando que ela decidisse o quão perto queria estar, respondendo às suas perguntas sem sobrecarregá-la. Ele aprendeu o ritmo da risada dela, a maneira como ela ficava séria ao se concentrar, os pequenos hábitos que a tornavam unicamente ela mesma. Cada momento o preenchia com alegria e arrependimento, ao reconhecer quanto da vida dela havia passado sem ele. Emma observava de perto, medindo suas ações em vez de suas palavras. Ela notou como ele aparecia quando dizia que apareceria, como ouvia quando Lily falava, como resistia ao impulso de impressionar. Lentamente, sua distância guardada suavizou, embora o passado ainda estivesse entre eles como um aviso tácito. Ethan entendeu que reconstruir a confiança não era sobre gestos grandiosos, mas sobre aparecer de novo e de novo, mesmo quando era desconfortável. À noite, sozinho em seu apartamento, o peso de seus erros o pressionava fortemente. Ele revivia momentos que nunca poderia recuperar, imaginando uma versão mais jovem de si mesmo escolhendo diferente, fazendo perguntas em vez de ir embora. No entanto, ao lado da culpa, crescia algo desconhecido, um senso de propósito não ligado ao lucro ou ao reconhecimento. Pela primeira vez, seu futuro não era uma projeção em uma planilha, mas uma possibilidade humana e frágil. Ele sabia que não haveria atalhos nem garantias de perdão ou reconciliação. O que ele quebrara não poderia ser reparado com facilidade, e Emma não lhe devia nada além da honestidade. Ainda assim, a cada dia que ele voltava, cada sorriso que Lily oferecia sem hesitação parecia um passo para se tornar alguém melhor do que o homem que ele fora. E nesse processo lento e incerto, Ethan começou a entender que o amor não era algo a ser reivindicado, mas algo a ser conquistado, pacientemente e sem expectativas. O teste de fogo no hospital. A ligação veio tarde da noite, quebrando a frágil sensação de equilíbrio que Ethan começara a construir. Ele estava no meio da revisão de documentos com os quais não se importava mais quando seu telefone tocou, o nome de Emma brilhando na tela com um peso que fez seu coração apertar instantaneamente. A voz dela, geralmente firme mesmo em momentos difíceis, tremeu ao lhe dizer que Lily havia desmaiado e que a ambulância já estava a caminho do hospital. Ethan não se lembrou de pegar as chaves ou dirigir pela cidade, apenas do medo avassalador que o pressionava a cada respiração. Os corredores do hospital eram frios e impiedosos, cheios de luzes fortes e o murmúrio baixo de vozes distantes. Ethan encontrou Emma sentada em uma cadeira rígida, as mãos apertadas no colo, o rosto pálido de exaustão e medo. Sem pensar, ele sentou-se ao lado dela e desta vez ela não se afastou quando ele buscou a mão dela. Eles esperaram juntos, horas se estendendo infinitamente, enquanto médicos entravam e saíam do quarto, falando em tons cuidadosos e medidos que não ofereciam nem segurança nem desespero. Quando finalmente lhes disseram que a condição de Lily era séria, mas incerta, Ethan sentiu uma espécie de desamparo que nunca conhecera. Não havia decisões que ele pudesse apressar, nenhuma autoridade que pudesse exercer, nenhuma quantia de dinheiro que pudesse garantir um resultado. Ele observou o pequeno subir e descer do peito de Lily através do vidro, seu corpo minúsculo cercado por máquinas, e a visão o despojou de cada ilusão de controle que ele já tivera. Emma culpava-se em sussurros baixos e quebrados,
revivendo cada momento do dia, cada sinal que poderia ter perdido. Ethan ouviu, segurando a mão dela com mais firmeza agora, dizendo a ela o que ele mesmo precisava ouvir, que algumas coisas não podiam ser evitadas, que o amor não concedia imunidade ao medo ou à dor. Naquela vulnerabilidade compartilhada, algo mudou entre eles. Não uma resolução, mas uma conexão nascida de enfrentar o mesmo terror. Conforme a noite avançava, a exaustão se instalava, mas nenhum deles se moveu da área de espera. Ethan rezou sem saber como, sem palavras ou promessas, apenas um apelo desesperado, formado por arrependimento e amor. Ele percebeu que perder Lily não seria simplesmente uma tragédia, mas a prova final de tudo o que ele já perdera e de tudo o que ele ainda esperava se tornar. O pensamento o esvaziou, deixando nada além da verdade crua de quão profundamente ele se importava. Quando o médico finalmente retornou, sua expressão era cautelosa, mas mais firme, explicando que Lily sofrera uma complicação rara e que as próximas horas seriam críticas. Não havia garantias, apenas observação e esperança. Ethan assentiu, absorvendo a informação com uma calma que não sentia, enquanto Emma se apoiava nele, sua força temporariamente esgotada. Ele a apoiou sem hesitação, entendendo que esse momento definia mais do que seu papel como pai. Definia o tipo de homem que ele seria deste ponto em diante. Eles permaneceram lá enquanto o amanhecer se aproximava, a cidade lá fora despertando lentamente, enquanto o tempo dentro do hospital parecia suspenso. Ethan observou a luz mudar através das janelas e entendeu que, acontecesse o que acontecesse a seguir, ele nunca mais daria a presença por garantida. O amor, percebeu ele, não era provado apenas no sucesso ou no sacrifício, mas na vontade de ficar, de suportar o medo e a incerteza sem fugir. E naquela vigília silenciosa ao lado da mulher que ele um dia deixou e da criança que ele acabara de encontrar, ele enfrentou o maior teste de sua vida sem escudo algum, exceto honestidade e esperança. Um novo retrato para o futuro. A manhã chegou silenciosamente, como se tivesse medo de perturbar o espaço frágil que se formara ao redor deles. A atualização final do médico veio após horas que pareceram intermináveis, entregue com um sorriso cansado e a garantia cuidadosa de que Lily ia se recuperar. O perigo passara, embora o caminho à frente exigisse paciência e monitoramento. Os joelhos de Emma quase cederam de alívio e Ethan assegurou sem pensar, sua própria compostura dissolvendo-se enquanto o peso que carregara durante a noite finalmente se liberava. Lily dormia pacificamente, alheia ao quão perto estivera de partir, sua pequena mão enrolada frouxamente contra o cobertor. Os dias que se seguiram foram lentos e deliberados, moldados por rotinas hospitalares e momentos silenciosos de gratidão. Ethan reorganizou toda a sua vida sem hesitação, adiando reuniões, delegando responsabilidades que antes guardava ferozmente e passando cada hora possível ao lado de Lily. Ele aprendeu o ritmo da recuperação dela, a maneira como ela se cansava rápido e depois se iluminava repentinamente com risadas, como se determinada a reivindicar a alegria. Emma o observava com uma aceitação cautelosa, notando a facilidade com que ele se adaptava, a ausência de impaciência ou ressentimento e a sinceridade em sua presença. Quando Lily finalmente teve permissão para ir para casa, o mundo parecia diferente, mais suave, como se tudo tivesse mudado por uma fração em direção à esperança. O estúdio tornou-se um lugar de cura em vez de tensão, cheio de brinquedos de Lily
e música suave enquanto Emma voltava a pintar. Ethan passava as noites lá também, não sendo intrusivo, simplesmente existindo dentro da vida da qual um dia fora excluído. As conversas entre ele e Emma tornaram-se mais fáceis, camufladas com honestidade em vez de expectativa, à medida que aprendiam quem eram agora, em vez de se agarrarem a quem haviam sido. O tempo passou, medido não em contratos ou manchetes, mas em pequenos marcos que importavam mais do que qualquer coisa que Ethan conhecera antes. Lily ficou mais forte, seu riso mais alto, sua confiança mais profunda, e a cada semana que passava, Ethan sentia-se mudando de maneiras que não poderia ter imaginado. Ele não estava mais perseguindo redenção, apenas constância, entendendo que o amor era construído em momentos comuns, repetidos fielmente. Uma tarde, Emma pediu que ele fosse ao estúdio depois que Lily adormeceu. A luz estava quente e baixa, lançando longas sombras pela sala, e uma grande tela estava coberta perto da parede. Quando ela puxou o pano, Ethan sentiu sua respiração parar. A pintura mostrava os três juntos, não posados ou idealizados, mas reais. Uma família capturada em um momento de calor compartilhado e felicidade silenciosa. Lily estava entre eles rindo, com as mãos seguras, seus olhos azuis brilhando com confiança. "Isso não foi uma encomenda", disse Emma suavemente. "Eu precisei pintar o que é real." Ethan olhou para o retrato, sobrecarregado pela simplicidade e verdade que ele continha. Pela primeira vez, ele se viu não como uma figura poderosa ou um homem definido pelo sucesso, mas como alguém digno de estar ali, presente e escolhido. Ele se voltou para Emma com a emoção densa na voz e disse que a amava, não como um pedido de desculpas, não como um apelo, mas como uma promessa enraizada na vida que estavam construindo juntos. Ele não planejou o momento nem o vestiu com cerimônia. Ele simplesmente se ajoelhou na frente dela, da maneira que um dia não se ajoelhara diante de ninguém nem de nada, e perguntou se ela permitiria que ele passasse o resto da vida conquistando o que um dia ele abandonara. Emma não respondeu imediatamente. Ela olhou para Lily dormindo por perto, depois voltou para Ethan, e nos olhos dela não havia mais medo, apenas uma certeza moldada pelo tempo e pela verdade. Quando ela disse sim, foi calmo e firme, cheio de compreensão em vez de surpresa. Lily se mexeu, murmurou algo em seu sono e sorriu, como se sentisse a mudança. A cidade, além das janelas, continuou seu movimento inquieto, alheia ao fato de que, dentro de um pequeno estúdio, uma história antes quebrada encontrara o seu caminho para um futuro construído não na perfeição, mas no amor que sobreviveu à perda, ao medo e à coragem de começar de novo.